Bíblia de vocês em Filipenses, carta de Paulo à igreja de Filipos, né? Filipenses capítulo 4, do versículo 6 e versículo 7. Todos encontraram, amém? Filipenses capítulo 4, do versículo 6 e 7. Diz assim: não estejais inquieto por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Vamos estar orando, né, para que Deus possa estar falando conosco. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia estar na Tua casa para Te adorar e bendizer o Teu santo nome. O Senhor tem falado conosco, falou através de louvores, que o Senhor agora venha também falar conosco através da Tua palavra, que eu venha ser um instrumento nas Tuas mãos, que o Teu nome venha ser exaltado e glorificado, e que toda a honra e toda a glória venha ser Sua, e que nós possamos entender a Tua palavra, e que haja conversões, Senhor. É o que eu Te peço e Te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém. O tema dessa mensagem que Deus me deu, atitude de adoração, a chave certa, né? A chave para abrir muitas portas é uma atitude de adoração. Todo adorador, né, ele tem essa chave certa para estar abrindo algumas portas que às vezes está fechada na sua vida, né? Interessante, trazendo um pouquinho a introdução aqui, né? Essa carta de Paulo aos Filipenses, Paulo diz que essa igreja era a coroa da vida dele, era a igreja, era a coroa e a alegria da sua vida, algo que ele gostava muito, ele amava muito essa igreja, porque essa igreja o ajudou no seu ministério, essa igreja ofertava, essa igreja supria todas as necessidades que Paulo tinha, essa igreja estava sempre junta com ele. E ele fala no versículo 1 aí que essa igreja era a coroa da vida dele. E o interessante, né, que no grego, duas palavras para coroa, uma é diadema, que é a coroa mesmo de rei, e a outra era Stéfanos, que era uma coroa de um corredor, de um atleta que ganhava uma corrida. E Paulo usa essa segunda, Stéfano, que era a coroa daquilo que ele trabalhou, ele lutou, ele investiu pela essa igreja, ele foi perseguido, e essa igreja se tornou a coroa dele. Interessante, né, sobre esse tema, atitude de adoração, a chave certa, né? Às vezes a gente vê nos dias de hoje, as pessoas dizem que você tem que ofertar X valores para que a sua vida possa ser mudada. E pelo contrário, na palavra de Deus a gente vê que basta você tomar uma atitude de adorador que as coisas começam a mudar na tua vida, começa a ser transformada. E algumas chaves certas que nós vamos ver nesse texto que nós acabamos de ler, Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 7, nós vamos aprender. E a primeira dela, não estejais inquieto. Aí Paulo está falando sobre a ansiedade, né? Não estejais inquieto por coisa alguma. É ansiedade. Nós vivemos num mundo de hoje que esse mal, essa ansiedade tem causado tanto mal nas pessoas, tem destruído família, tem destruído negócio, tem destruído vida, tem roubado a paz de pessoas, porque as pessoas vivem inquieto, vivem preocupado, estão preocupados com amanhã, preocupado com o que vai acontecer daqui a um ano, preocupado com um monte de coisas. E Paulo, ele dá a direção: não estejais inquieto por coisa alguma. Você não precisa ficar ansioso. Você, como um adorador, uma atitude de adorador, você tem que tirar isso do teu coração.
né, essa preocupação, essa ansiedade. Mateus capítulo 6, do 25 ao 31 diz: não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haver de comer, pelo que haver de vestir. Ali Jesus vai ensinando, né, faz um paralelo, mostra as aves do céu, que os lírios do campo, que a gente primeiro tem que buscar as coisas de Deus, o reino do céu. Em Lucas capítulo 10, versículo 41, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas. Jesus estava pregando o evangelho, ensinando, orientando, e Marta estava preocupada com a comida, preocupada com um monte de coisa, e Maria escolheu a melhor parte, de ouvir a palavra de Deus, de buscar as coisas de Deus, os conhecimentos, o ensinamento de Deus. Então, a primeira chave que a gente aprende aqui, a chave certa para que a gente muda, para que a nossa vida seja transformada: tira toda a ansiedade do teu coração. Se é doença, entrega na mão de Deus. Se é o teu casamento que tem te perturbado, tira do teu coração, entrega na mão de Deus. Se é a tua vida financeira, tira, começa a pedir orientação a Deus, direção a Deus, que Deus vai transformando a tua vida, Deus vai te direcionando, passa a ter uma vida calma, uma vida tranquila, uma vida aos pés do Senhor Jesus, passa a ler a tua palavra, passa a buscar conhecimento, que você vai começar a ter uma vida mais calma. A gente tem visto no mundo de hoje muitas pessoas tomando remédio, muitas pessoas com crise de depressão, pessoas com crise de pânico, pessoas com crise, e você vai conversar com as pessoas, vai ver a vida das pessoas. Pô, as pessoas têm uma vida tranquila, uma vida boa, mas ele vai deixando as preocupações, as dificuldades, as decepções da vida, ele vai deixando e crescendo no teu coração, e quando você vai ver, a pessoa está com depressão, a pessoa está tomando remédio, a pessoa está se entregando. Por quê? Diz, confessa, tem Deus no seu coração, mas não entendeu que a chave certa é você ser um adorador, é você o adorar, é você ter isso no teu coração, que Deus está no controle da tua vida, Deus está contigo, Deus está te direcionando. Talvez ainda não aconteceu aquilo que você projetava, mas Deus está contigo. Pela manhã nós falamos sobre isso. Talvez você possa até não ter aquilo que você gostaria, mas você tem que ter esse entendimento que Deus está na tua vida, que você é filho, que você serve a Jesus Cristo. Então, a primeira atitude de um adorador, né, a primeira chave certa para a gente mudar a nossa vida, para a gente alcançar coisas maravilhosas, é você não viver com ansiedade, não viver inquieto, não viver preocupado, não viver perturbado, não viver achando que as coisas não vão acontecer ou não vai ser como você quer. Eu falo isso para vocês, irmão, mas eu sou uma dessas pessoas, eu sou extremamente ansioso. Eu não tenho depressão, mas eu sou uma pessoa que as minhas coisas têm que ser agora, e se não for agora, não funciona. E eu tenho trabalhado a minha mente, o meu coração, para mudar isso, para poder você experimentar coisas maravilhosas. Deus tem sido maravilhoso para com você. Se você olhar para a tua vida, fazer uma análise da tua vida, você vai ver que Deus tem te abençoado, Deus tem te guardado, você tem vivido uma vida extraordinária. Mas devido à tua ansiedade, devido à tua depressão, devido a um monte de coisa, você não consegue enxergar. Você tem uma família, você tem uma casa, você tem alimento, você tem o que comer, você tem o que vestir. Interessante, se talvez a gente pudesse dar uma volta agora em algum desses hospitais, se puder ir lá no INCA, você vai ver. Eu já fui, eu já vivi isso. Minha mãe teve câncer, ela veio a falecer de câncer, e eu levava ela. E eu levava ela nos 3, ali o de Vila Isabel é o último estágio. E ali você vê pessoas lutando pela vida. Queria ter a tua vida que talvez você reclama que não está boa. Interessante que uma vez que minha mãe passou mal, eu levei ela, para ela poder subir no quarto, primeiro fica na enfermaria embaixo, para poder subir no quarto tem que esperar morrer alguém. E é questão de minutos. Morre alguém, libera o quarto, sobe. Toda vez que ela passava mal, chegava lá, tinha que esperar morrer alguém. É algo que você olha e você passa a ver a tua vida, você está perfeito, tua vida está maravilhosa, você está bem, mas para isso você precisa ser um adorador verdadeiro, você precisa ter uma atitude de adoração para com Deus e entender que a tua vida está ótima.
Pode melhorar? Pode. Naquilo que depender de você, luta, trabalha para que você tenha uma vida melhor. Mas que você venha ser grato, que você venha agradecer a Deus e entender que a tua vida é boa, é maravilhosa. Vivemos um ano de pandemia, quantas pessoas Deus levou, foi embora, e você está aí, você está vivo. Então seja grato. A primeira atitude, a primeira chave certa para abrir portas da tua vida, para que você experimente o manifestar de Deus maravilhoso, não viva com ansiedade, não viva ansioso, não viva inquieto, não viva preocupado com o amanhã, como vai ser, como muitas das vezes nós sofremos duas vezes. Sofre porque está ansioso e sofre quando lá na frente às vezes as coisas acontecem, e muitas das vezes nem acontece. Às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas e acaba não acontecendo. A primeira chave certa, não estejais inquieto. A segunda chave que Paulo nos orienta aí, nesse capítulo 6, no versículo 4, é: mas em tudo, mas em tudo pela oração, seja um adorador. Mas em tudo. Paulo já te dá logo a receita. Veio dificuldade? Veio preocupação? Ora, seja um adorador. Começa a orar. Mas essa oração que Paulo está falando aí não é uma oração para você pedir, não. É uma oração para você adorar a Deus, para você exaltar o nome dEle, mostrar a grandeza dEle, entender que Ele está na tua vida, entender que Ele está contigo, ser um adorador, uma pessoa grata. Em João 4:23 diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Precisamos ser um adorador. A segunda chave certa para abrir a porta, para as coisas da tua vida melhorar, seja um adorador, mas em tudo, pela oração, em tudo que tiver acontecendo na tua vida, apresenta a Deus, seja um adorador, exalta Ele de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Entenda que Deus está no controle. Talvez você possa estar dizendo: mas Alex, minha vida não está legal, tem acontecido muita coisa ruim, tem acontecido muita coisa que tem me desanimado. Não se liga nisso não, meu irmão, foque em Deus. Entenda que a tua vida pessoal independe, o adorar a Deus independe da tua vida pessoal. Você pode estar alegre, você pode estar triste, você pode estar chorando, você pode estar de qualquer forma. Você precisa compreender que há um Deus no céu, que é um Deus que cuida da tua vida, que é um Deus que te ama, que zela pela tua vida, e que não importa como tua vida esteja, adore Ele, que na hora certa essa chave vai abrir e vai mudar a tua vida. Eu creio nessa promessa. Essa é a segunda chave certa que Paulo nos orienta. A terceira chave que Paulo nos orienta para que a gente tenha uma atitude de adorador: súplicas com ações de graça, mas em tudo, pela oração, com súplicas, com ações de graça. Súplicas aí é necessidade, é você orar. Agora sim, agora você vai apresentar a Deus aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, a tua necessidade, e você vai apresentar a Ele para que Ele possa, ter misericórdia da tua vida e começar a mudar. Mas com ações de graça, que é o quê? Oração com gratidão. O nosso pastor, ele fala algo interessante, Agradece que cresce. Minha irmã? E é uma verdade. Você precisa ser grato, ser um adorador. Talvez a tua vida, como eu falei no início, está ótima, mas você não agradece, você está sempre reclamando, está sempre ruim, porque talvez não aconteceu isso. Isso me fez me lembrar, em outros tempos, eu estaria reclamando demais. Eu saí para trabalhar na sexta-feira, e quando eu chego na metade da minha rota, a embreagem do carro, o cabo da embreagem rebenta. Eu falei: caramba, eu precisando pagar um monte de conta, o carro arrebenta. Mas não vou reclamar não, tá bom, Deus sabe o que faz. Se não der para fazer hoje, eu faço amanhã. Isso era umas 2 e pouco. Aí eu fui com o carro devagarzinho, cheguei no mecânico, achei um mecânico lá em Santa Cruz, pensei até que era o primo do Marquinhos. E pedi o cara para consertar, o cara levou 4h30 para poder consertar. Tem outros carros na frente aí, espera aí. Falei: rapaz,
Mas tá bom, não vou reclamar não, vou agradecer, tá bom. E comecei a agradecer a Deus. E eu tinha um monte de cliente para fazer. E 6 horas eu saí, eu falei, não vou embora não, eu vou terminar minha rota. Só que eu não vou fazer todos os clientes, não, vou fazer 4. O que eu vendi para os 4 salvou o meu dia todo. E Deus honrou. Agradece que cresce. Meus irmãos, começa a olhar para a tua vida com carinho, começa a dar valor. Olha para os teus filhos, se talvez teus filhos não é como você gostaria que fosse, mas ele é uma benção. Ele é uma benção, sempre agradece, fala com Deus que teu filho é maravilhoso, viva, experimenta esse manifestar. Nossa vida ela é curta, nós não sabemos quando nós vamos embora, mas que a gente precisa ser grato a Deus, apresentar a Deus as nossas orações com súplicas e também com gratidão, agradecer, porque você tem uma família, você tem uma casa. Talvez você possa falar, poxa Alex, eu tenho meu carro não é como eu gostaria, mas teu carro te leva no mesmo lugar que um desses modernos leva, igual o teu, né, Danilo? Entendeu? Então, meus irmãos, seja grato, seja alegre, agradece que cresce, começa a apresentar a Deus, seja grato, começa a adorar Ele, começa a exaltar Ele, começa a mostrar para Deus que você é um filho grato. Interessante, né, que já pararam para ver? Imagina só se você tem teu filho, se o teu filho só vem conversar com você para pedir, né? Toda hora ele te procura só para pedir, pai, me dá um dinheiro aí, mãe, me dá um dinheiro aí, mãe, me dá um dinheiro aí. Não para conversar com você, não para poder te orientar, agradecer, bater um papo. Deus quer que nós venhamos estar a todo momento conversando com Ele, agradecendo Ele, exaltando Ele. Eu tenho aprendido isso, meu irmão, eu tenho sido grato. Eu falei para os irmãos aqui que no ano passado eu estava sendo ingrato para com Deus. Por quê? Porque eu tinha projetado algo para a minha empresa e não tinha alcançado, e eu comecei a ficar ingrato achando que, poxa, minha vida não estava boa, porque não estava legal, porque eu não atingi aquilo que eu queria, e comecei a ficar triste, ia trabalhar reclamando, ia trabalhar triste, e quando chegou em dezembro, eu já contei isso aqui para os irmãos, o pastor falou, Alex, a gente não tem, a EBD vai começar agora, não temos um tema ainda, né? Eu não preparei o tema, mas vamos falar sobre gratidão. Eu falei, logo eu falar sobre gratidão? Estou sendo ingrato. E comecei a estudar sobre o tema e comecei a aprender coisas maravilhosas e comecei a agradecer e minha vida transformou, mudou radicalmente. Eu passei a dar valor à vida, passei a dar valor à família, passei a dar valor às coisas que eu tenho e comecei a ficar uma pessoa alegre. Parei de ficar triste, né? Andando preocupado com as coisas, comecei a entender que Deus está no controle e radicalmente as coisas mudou. Minhas vendas dobraram. Poder de Deus. A gente abre o jornal, a economia diz que esse ano vai ser ruim, que vai acontecer isso. Eu não posso falar isso não. Deus tem escancarado a porta para mim. Mas é por quê? Porque Deus é maravilhoso. Não precisa de barganha, basta você tomar uma atitude de adorador, o adorar de coração verdadeiramente, que é uma chave que vai abrir as portas da sua vida. Aquilo que tem sido dificuldade para você, Deus, quando você passar a ser um adorador, quando você largar a ansiedade de lado, passar em tudo, você adorar a Deus, e você com súplicas e com gratidão, agradecer a Deus, tua vida começa a ser transformada, começa a ser mudada. Pequenas coisas você vai valorizar, você vai ver que aquilo que você acha que é pouco, é muito na mão de Deus. Deus vai começar a te dar um prazer incalculável. Eu já falei para os irmãos aqui, eu tenho alguns amigos que são ricos, têm dinheiro, têm muito dinheiro, mas não tem feliz, não tem a tua paz que você tem, ainda não tem Jesus. Então, para ele, aquele dinheiro todo não é nada para ele, porque ele não dá prazer para ele. Por quê? Porque ele não quer se render ao Senhor Jesus. Mas se você tomar essa atitude de adorador, passar a ser um adorador, passar a adorar a Deus de todo o coração, pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito pela tua vida, pelo que Ele tem cuidado, você vai ver grandezas
coisas grandes que Deus tem feito na tua vida, que Deus está fazendo na tua vida. Você vai começar a ser feliz, você vai começar a valorizar a vida. Você não vai ficar sendo aquela pessoa o tempo todo reclamando, o tempo todo, como eu já falei em outras vezes, você vai ser uma pessoa otimista. O pessimista, ele sempre vê defeito, ele sempre vê as coisas ruins, ele sempre olha para o copo está vazio. O otimista não, ele olha para o copo na metade, ele sempre fala, o copo está cheio, está bem. Quando você passa a ser uma pessoa otimista, você começa a ver a tua vida de outra maneira, você começa a ver a tua vida, que a tua vida é maravilhosa, a tua vida é boa, pode ainda não estar como você gostaria, mas você valoriza o que você tem. Quantas pessoas gostaria de ter a tua vida? Nosso irmão Marco deu um testemunho, né, Marco, na aula aí, quando ele ficou internado, de um engenheiro, né, que estava ao lado dele, o cara rico, mas não tinha família, nenhum filho, nenhuma família ia visitar ele abandonado ali, sozinho no leito. Você tem uma família, pode, às vezes, não te agradar, ter alguns problemas, mas é tua família, é benção, é tua família, vai lá, tem hora que pode ter aquelas discussõezinhas, mas você luta para não ter, você muda, você tem uma família, você tem, nesse próprio texto aqui, interessante, no capítulo 4, se vocês depois em casa ler o texto todo, você vai ver que Paulo pede para o irmão obreiro, que nós não sabemos se foi Epafrodito, se foi Timóteo, quem é que foi, para ajudar duas irmãs que trabalhavam na obra do Senhor, Evódica e Sintique, que estavam trabalhando, mas as duas estavam tendo desavença. Às vezes pode acontecer, mas você, conhecedor da palavra, um adorador com uma atitude certa, você vai mudar. Paulo fala, no que depender de vós, tenha paz com todos. E pediu um irmão ali para poder orientar as duas irmãs, para elas passarem a pensar a mesma coisa. E graças a Deus elas mudaram e a igreja avançou. Mas a terceira chave que a gente tem que ter isso no nosso coração, súplicas com ações de graça. Apresenta a tua necessidade com oração, com gratidão. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18, diz, em todas as coisas dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Isso é uma ordem de Deus. Dai graça em tudo. Não reclama não. Agradece que cresce, que as coisas mudam. Não fica que meu filho é problemático, não é não, teu filho é uma benção. Ah, minha filha é isso, não é não, é uma benção. Começa a agradecer, muito obrigado, Senhor, por ter me dado esses filhos. Você vai orientando, vai mostrando o teu trabalho. Talvez você vai dizer, pô, meu trabalho é muito ruim, mas é um trabalho que te sustenta, que te alimenta. Agradece, seja melhor, começa a mudar, começa a ter a atitude certa e vai se preparando. Se você acha que ele não é bom e você quer melhorar, estuda, prepara, faz um concurso para que você possa ter um emprego melhor, mas seja grato, seja uma pessoa agradecida, dai graça em tudo, em tudo. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Tenha uma visão otimista, sempre olhando para o lado bom. Aconteceu algo ruim para você? Deus está querendo te ensinar, Deus está querendo te mostrar. Às vezes está acontecendo uma dificuldade, algo terrível às vezes com você, mas aprenda, é um ensinamento. Você está ganhando experiência. Pô, Deus está permitindo que isso aconteça com você porque você tem estrutura, porque você é forte. Outras pessoas, talvez não. Me faz me lembrar Jesus falando com Pedro, Pedro, Satanás pediu para se andar na tua vida e eu não permiti, porque você ainda não está pronto. Mas com Jó, Deus permitiu, porque Jó estava pronto. Então, quando você está vivendo algo que você enxerga como ruim, é Deus tratando você, é Deus te fortalecendo você cada vez mais, é Deus te ensinando para você ensinar a outros, para você passar com outro. Então, a quarta atitude de um adorador, né, uma chave certa para a gente mudar a nossa vida, as vossas petições conhecidas diante de Deus. Tudo que você precisa, ao invés de você ficar ansioso, ficar inquieto, ao invés de você procurar o teu vizinho para conversar, para falar, para dizer para ele,
você fala com Deus: Senhor, está acontecendo isso na minha vida, qual a direção, qual o entendimento? Eu te garanto que Deus vai te indicar, vai te orientar uma pessoa de Deus para te dar um conselho certo, para te orientar, tem um pastor para que você possa procurar, mas a tua petição tem que ser diante de Deus. Primeiro você tem que orar a Ele com gratidão, exaltando Ele, mostrando a grandeza dEle. Depois você faz as tuas súplicas, as tuas necessidades com ações de gratidões, agradece Ele, mas agradece mesmo de coração, e depois você apresenta as tuas petições. Olha, Senhor, em tudo, eu não tenho que ficar ansioso, está acabando isso. Eu tenho aprendido isso, meu irmão, no meu trabalho, eu trabalho com venda, tem hora que eu olho para o carro, né, porque você vai vendendo e a gente não tem um capital de giro legal, a gente trabalha com aquele limite ali, e eu olho e falo: meu Deus, está começando a acabar de mercadoria, está difícil. Pô, se ficar com menos eu não vou conseguir vender, eu não vou conseguir pagar as minhas despesas. E daqui a pouco, do nada não, né, que eu sei que é Deus, mas daqui a pouco um amigo liga: olha, Alex, estou com isso, estou aqui, daqui a pouco meu carro está lotado de novo. E eu exalto a Deus e agradeço a Ele, porque eu vejo que é poder dEle, é poder de Deus eu conseguir ter aquelas coisas. E se você parar para analisar e olhar para a tua vida, você vai ver coisas grandes que Deus tem feito na tua vida. Só que muitas das vezes, devido às dificuldades, às lutas, a gente não enxerga, a gente não agradece, a gente não fala com Deus, a gente acaba sendo ingrato, a gente começa a reclamar e acha que não está bom. Está bom, meu irmão, valoriza a tua vida. Eu sempre repito isso. Depois que eu passei a enxergar isso, minha vida mudou. Existem pessoas que daria tudo para ter a tua vida, daria tudo para ter a tua família, daria tudo para ter a tua casa, daria tudo para ter o que você tem. Por quê? Tem pessoas que não têm. Às vezes a gente vê reportagem, a gente vê noticiário, você vê crianças, pessoas que não têm o que comer. Às vezes a refeição é só para o almoço, para a janta, e para outro dia não tem. E você tem. E você muitas das vezes está reclamando. Mas a gente precisa tomar atitude certa, chave certa, atitude de um adorador, atitude de uma pessoa que adora Deus mesmo. A quinta e última que a gente aprende nesse texto, que Paulo diz assim: e a paz guardará os vossos corações, escolhas e a mente, né? Atitudes livres de ansiedade, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. E o interessante é que essa palavra guardará no grego é como se você coloca a guarda para tomar conta, né? No Império Romano botava-se uma guarda ali para tomar conta daquilo. O que Paulo estava dizendo aqui, que Deus coloca a guarda no teu coração e na tua mente. Você vai ter uma paz que excede todo entendimento. Quando você passa a ter essa atitude de um adorador, essa atitude de uma pessoa que adora Deus, Deus vai guardar a tua mente e teu coração, vai estar acontecendo um monte de coisa, e você vai passar a viver uma vida extraordinária. Chaves vão abrir, portas vão abrir, você vai passar a valorizar a vida. Eu me lembro nesse ano, quando começou a pandemia, e começou aquela pressão, né, de que realmente o negócio foi sério, a gente não estamos aqui brincando, e eu fui assistir a reportagem um dia, me deu um medo, me deu uma crise, tipo, querendo me dar pânico. Eu falei: o quê? Eu não assisto mais essa reportagem. E Deus me fez enxergar algo interessante, e começou as pessoas com medo, né, pessoas, bota máscara, bota isso, porque senão vai morrer. A sensação que você tinha que você ia morrer, todo mundo com medo. E eu fui trabalhar, eu trabalho na Baixada aqui, eu fui no Bom Pastor, e eu atendi um cliente. Quando eu falei: pô, vou pegar essa reta aqui e vou embora, que eu vou lá no centro de Belfor Roxo. E quando eu saio, eu não tinha visto não, tinha um carro da polícia lá no final, e me sai um bandido de moto jogando a moto em cima do meu carro. Tem uma ponte ali, agora eles tiraram essa ponte. Eu estava quase chegando nela. Se eu tivesse passado ela, eu estaria morto. O bandido desceu, tirou o fuzil no meio da rua, 11 horas da manhã, mas deu tanto tiro. Eu consegui jogar o carro como se fosse entrar para dentro do gogó da Ema. Parei o carro, corri para a barraca, e de lá eu ficava vendo o cara parecia o Rambo, com um fuzil. Eu nunca tinha visto uma cena dessa. E Deus me fez enxergar que para eu morrer eu não precisava de Covid, não. Bastava
a hora que Ele determinasse, eu ia morrer. E eu passei a trazer no meu coração, falei, Senhor, minha vida está nas Tuas mãos. Se chegou a minha hora de o Senhor me levar, o Senhor vai me levar. Mas se não chegou, eu vou viver. Passei a vir para a igreja, vim todos os cultos para a igreja, eu vinha. Eu falei até com o pastor, falei, pastor, eu não quero ficar em casa não, porque eu já fiquei um período, uns 3, 4 meses, 5 meses, e se eu ficar em casa eu vou desanimar. Eu quero estar aí, nem que eu seja para ajudar, segurar alguma coisa. Aí tinha aquelas lives, eu vinha, estava o Jonathan, estava os pessoal, eu ajudava. Mas eu entendi que minha vida pertence a Deus, que a tua vida pertence a Deus. Não cai um fio do cabelo teu que não seja da permissão do Senhor, que Deus não esteja no controle. Deus está no controle da tua vida. Seja um adorador. Toma a atitude de um adorador, que você vai viver coisas extraordinárias na tua vida. Quando você começar a agradecer a Deus, você começar a entender que Deus está no controle da tua vida, você vai começar a agradecer e olhar a tua vida com outra ótica. Eu não estou falando de vida financeira, de dinheiro. Deus pode até te dar, você pode até ter, mas eu estou falando de qualidade de vida. João 10, 10. Cristo veio para que tenha vida, vida em abundância, vida em qualidade de vida. Quando você passa a ter essa atitude de um adorador, Deus começa a transformar a tua vida. Portas, chaves são abertas e você começa a enxergar. Aquilo que você achava que era pouco, vai passar a ser muito. A tua casa que você acha que talvez não é como você gostaria, que não é boa, você vai passar a valorizar ela. O teu carro que você acha que não é nada, você vai passar a valorizar, porque foi Deus que te deu. O que você tem, a tua família, teus filhos, a tua casa, a tua igreja, você vai passar a valorizar, você vai passar a entender que Deus está na tua vida, Deus está no controle, e você vai começar a agradecer, e você vai começar a ser um adorador, você vai começar a todo momento a agradecer a Deus, a agradecer, e você vai começar a olhar para a tua vida e vai ver as coisas mudando. Mas para isso, você precisa tomar essa atitude de um adorador, você precisa, não viver inquieto, não viver em ansiedade, não ficar preocupado com o dia da manhã, o que você vai ter, o que você não vai ter. Entrega a tua vida na mão do Senhor Jesus. Passa, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, aceita Ele hoje como seu Salvador, para que essa paz, esse Espírito Santo habite dentro de você, e para que você possa ter essa paz que excede todo entendimento. Você vai passar a viver uma vida com qualidade, você vai passar a não viver mais inquieto, você vai passar em tudo, pela oração. Você vai entender, aconteceu um problema, você vai entender que você precisa apresentar a Deus, que você precisa primeiro o exaltar, o adorar Ele com gratidão, e depois você apresentar as tuas súplicas e apresentar as tuas petições, aquilo que você necessita. E a quinta chave, que é que você vai ver o manifestar de Deus, essa paz que excede todo entendimento. Hoje pela manhã nós, a irmã Célia até deu exemplo, nós demos exemplos de pessoas que têm essa paz que excede todo entendimento, pessoas que a todo momento está firme com Deus. A nossa irmã Célia também viveu, quando pegou o Covid, viveu ali naquele hospital, uma paz que excede todo entendimento. Você começa a experimentar essa paz, que eu falo isso para os irmãos, que eu já vivi, eu já dei meu testemunho aqui, eu já contei quando algumas empresas que eu administrei mal e eu vim a falir, e eu fiquei muito endividado, e Deus me deu uma paz e eu fiquei endividado, valores altos, meus irmãos, que eu recebia por dia uns 40 telefonemas, e vamos botar aí uns 30, era ameaça de morte. Se tu não pagar, vou te matar, se tu não pagar, vou te matar. E era valor alto, porque eu trabalhava com ração, e as nossas compras de ração era tudo valor muito alto. E eu falava para eles assim, olha, se tu me matar, tu não recebe. Entendeu? Eu falei, Senhor, estou na tua mão, se me matar não recebe, mas se você esperar e acreditar, eu te pago. E graças a Deus, eu praticamente já paguei quase todo mundo, acho que só falta 2, que eu vou negociar e estou acertando, mas o resto eu paguei muito. Eu não vou falar o valor, porque às vezes as pessoas podem estar achando que eu vou estar querendo me exibir, não, mas eram valores muito altos. E graças a Deus, Deus me deu condição, paguei quase todo mundo,
e não corri de ninguém. E se aparecer, se alguém estiver vendo aí que eu fiquei devendo, que às vezes eu não lembro, pode me procurar, que meu telefone é o mesmo. Não mudei meu número. Que a gente vai negociar e eu pago. Não estou te devendo não, Jora. Hã? Deixa comigo. O que houve? Calma, chegar no dia eu pago. Ainda não venceu. Então, meus irmãos, mas é essa consciência que a gente precisa ter. Nosso Deus é maravilhoso, meu irmão. Tenha essa fé, tenha essa certeza. Eu já falei para os irmãos aqui, eu vivo numa certeza que há muitos anos atrás eu vivi uma experiência. Eu vim de uma família pentecostal, mas eu vivi poucas experiências com Deus. Mas eu acredito na palavra de Deus. Eu vivi uma experiência que eu já contei para os irmãos aqui, que Deus usou um rapaz para falar para mim ser fiel até a morte, que ele me daria a coroa da justiça. E nessa vida aqui, tudo que você tem, você não leva nada. Você pode ter o melhor carro, você pode ter a melhor casa. É o que Salomão diz, é só vaidade, meu irmão. É bom ter, não vou mentir não, claro que é bom. Não é bom ter uma casa espetacular, um bom carro, dinheiro, para você poder comprar o que você bem quiser. É bom, mas isso não é tudo, não é essência. Isso é vaidade. O maravilhoso é você ter um Deus que cuida de você 24 horas. Isso que é o maravilhoso. Existem pessoas que trocam uma intimidade com Deus por dinheiro, por bênçãos materiais, por coisas momentâneas, que te dá alegria hoje, mas amanhã não. Se você comprar um carro do ano hoje você vai ficar super feliz, mas daqui a um ano, você vai ver que ele é velho, já lançaram 50 carros novos, você vai querer o novo, ele já não te agrada mais como era antes. Então, é só vaidade. Casa bonita, você vai morrer, você não vai levar. Eu já falei aqui para os irmãos, eu tenho lá os documentos da minha mãe todinho, nem o CPF dela ela levou, ficou. Não leva nada. Mas o que você leva é a tua intimidade com Deus, é o teu compromisso que você tem com Deus, é a tua comunhão que você tem com Deus. E isso sim, quando você aceita Ele como teu Salvador, o teu nome é escrito no livro da vida na hora. Você é uma pessoa salvo, selada com o Espírito Santo, que se você vier a morrer, você vai estar com Cristo na glória. Que nessa noite você reflita. Eu vou estar convidando o Ministério de Louvor para estar cantando uma música, e logo após eu vou estar fazendo um convite. Se você não tem Jesus ainda como teu Salvador, não perca tempo não. Toma essa atitude de um adorador, aceita Ele como teu Salvador, que eu te garanto que a tua vida muda, que essa paz que excede todo entendimento vai entrar no teu coração, que você mesmo vai falar, mas caramba, como eu consigo ter essa paz? É o poder de Deus. Logo após o ministério estiver cantando, a gente vai estar fazendo alguns convites.